Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Chá das 5. Eu sou o Bento e do meu lado está a Sara. Rodada longa com vários jogos e a gente vai comentar um pouco sobre como foi esse final de semana na Premier League. Bom, gente, que o Liverpool agora já está na liderança, né? Depois de alguns tropeços. Venceu o West Ham com dificuldade, mas venceu, né? Aliás, um belíssimo passe de Shaqiri para o gol do Diogo Jota. Diogo Jota que marcou 3 gols nessa terça-feira pela Champions League. Fala você, Sara. Foi uma vitória importante para o Liverpool. O West Ham também vem jogando bem, então foi um jogo bem difícil. E essa vitória eu acho que um respiro até para o Liverpool no campeonato, porque, como você disse, vinha com alguns tropeços, mas talvez tenha achado um time melhor, cada vez mais o Klopp, eu acho que acha um time melhor, tentando encaixar nas ausências dele, que a gente falou bastante no programa passado. E tem uma coisa que é também o Firmino, que vem jogando um mau futebol, tem sido, assim, não só questionado, mas agora o reserva dele, imediato, que é o Diogo Jota, tá jogando muita bola, né? Então, uma coisa assim, pode não complicar para o Firmino, porque eu acho que ele tem muita moral em Liverpool, né? A torcida do Liverpool tem até a música do Firmino, né? He's our number 9. É bem Moral. boa. Exato, tem bastante moral com a torcida, com o Klopp Mas também. eu acho Vale. que é uma disputa, vamos dizer assim, uma competição saudável dentro do time, já que o Firmino não vinha bem, e aí antes não tinha, né, um camisa 9 no altura dele. Talvez o Diogo Jota ainda nem esteja ao tamanho dele, mas como a fase dele não tá boa e ele tem alguém agora na reserva que tá conseguindo fazer gols, vira uma competição saudável dentro do time e talvez ajude o Firmino a voltar a jogar o bom futebol que jogou nas outras temporadas. E também a gente tem a curiosidade, não curiosidade, né? Mas, assim, pensando também em ausências, existem maneiras de você jogar até com os dois, ou às vezes com o Shaqiri e com o Firmino, ou enfim. E é isso, né? Tem alguns jogadores que, de certa maneira, o Shaqiri teve muitas lesões na temporada passada. Mas, por exemplo, naquele 4-0 contra o Barcelona, o Shaqiri foi fundamental, foi um dos caras do jogo, assim, mesmo que ele não tenha marcado gol, mas era ele que estava lá, né? Na ausência do Salah e do Firmino, que estavam machucados. E você tem também agora essa opção, né, do Jota também, e o Curtis Jones, né, que tem jogado repetidamente, porque as ausências no meio também são muitas. E ontem jogou um menino, eu vou até ver o nome dele aqui, contra o Atalanta na zaga, né? Eu não sei, eu acabei não vendo o jogo da Champions. Mas é isso, o Klopp É, vai usar tudo que ele tem, a base dele, ele já vem usando a base dele naqueles outros campeonatos, sem ser da Premier League. Então, querendo ou não, não é que os meninos estão chegando despreparados. Talvez uma Champions League não se dê para comparar com alguma Copa da Inglaterra, mas esses moleques aí já jogaram contra o Arsenal completo. Então, eu acho que o Klopp já foi bom ele ter usado os meninos. A gente sabe que ele não usou os meninos por causa disso. Eu acho que ele usou mesmo porque realmente prioridades, mas acabou sendo bom. Reece Jones, eu acho. Reece Williams, desculpe. Beleza. Eu acho que, assim, o Liverpool foi isso, né? Apesar da dificuldade, assim, eu acho que o Liverpool está começando a engatar e também os concorrentes, né? De certa maneira, o Aston Villa e o Everton, que foram as grandes surpresas até aqui, perderam, né? O Aston Villa tomou 4-3 do Southampton, num jogo, assim, bem maluco, né, Sara? O Danny Ings fez um golaço também. A gente já falou aqui do Danny Ings. Toda vez que a gente fala, o Danny Ings vai lá e marca gol. Então, enfim. E a gente pode dizer que essa rodada 7 foi uma rodada muito importante, eu acho, na Premier League. A gente vai, no futuro, eu acho que a gente vai comentar bastante sobre ela, porque foi o que você acabou de dizer, né? Os primeiros colocados perderam. E o que deu a chance de muita gente subir.
Acho que uma surpresa foi o Everton ter perdido para o Newcastle, mas o Newcastle vem surpreendendo, tirando pontos de alguns times, assim, então ele vem jogando, acho que bem, vamos dizer assim, com os times da parte mais posicionados da tabela. Eu assisti, qual foi o jogo do Newcastle? Foi Newcastle Newcastle e tô vendo aqui, Newcastle e Everton, mas foi insuportável, porque o Everton não estava não tava sem o Rames, sem o Richarlison, Uhum. e aí já tava meio deprê, né? Você não vai ver, e sem o Dinho também, que não é exatamente uma estrela, mas né, ele é bom jogador. E aí, cara, o time do Newcastle é terrível, insuportável de assistir. É um negócio assim, parece tipo. É muito ruim. Tipo, joga um 11 atrás da linha da bola, é um negócio terrível, cara. Eu não conseguia, assim, eu olhava para aquilo assim, e falava, cara, eu preferia estar estudando, sabe? Isso aqui também, né? Final de semana assistir uma Premier Leaguezinha, né? Não fiz essa mudança de página no computador. Mas, cara, meu Deus do céu, que horror. Mas ele tá. Vamos ver a classificação do Newcastle. O Newcastle é 11º, jogando futebol para trás, mas tá aí, né? E, Empatando bastante, mas tá aí, 11º. E olha que interessante, o Leeds que a gente tinha dito e é bem isso, sobre isso que você falou, o Leeds que a gente tinha mostrado que tinha subido na classificação, né, depois da vitória contra o Wolves, agora está em 12º, foi de 13º para 12º, assim, quer dizer, de terceiro para 12º, de quarto para 12º. Foi uma rodada maluca, o Tottenham, por exemplo, acho que estava na 7ª posição e foi para segundo colocado. Antes do jogo eu fui ver a tabela para ver como que ia estar, porque eu lembrava que estava bem disputado. E aí eu vi que a rodada foi tecnicamente boa para a galera de trás, porque os primeiros perderam. E aí, quando eu fui ver que o Tottenham fazia 3 pontos, se ele fizesse 3 pontos, ele subia para a segunda colocação, eu falei, mano, é o É jogo hoje. Tottenham da temporada, quase, entendeu? E foi um jogo, assim, terrível, porque a arbitragem inglesa deixou muito a desejar. Eu acho que primeiro foi o pênalti, né? Que a galera, uma possível cama de gato, que o Harry Kane fez no Lalana, mas o juiz deu pro que o Lalana fez no Harry Kane. E aí ele tinha dado a falta, e quando eles foram ver no VAR foi pênalti, e aí o Harry Kane cobrou o pênalti. Então aí já começou meio, não sei. E aí no segundo tempo, eu não vou lembrar quem do Tottenham recebe uma falta, o juiz não dá essa falta, a jogada segue e depois sai o gol do Brighton. E aí o VAR chama e o juiz não aluna o gol. Eu acho que ele quis meio que recompensar o erro do primeiro tempo, não sei, eu fiquei com essa sensação. E aí tava no 1-1. O Tottenham começou jogando muito bem, os primeiros 20 minutos do Tottenham da temporada, eu acho que todos os jogos o Tottenham vai jogando muito bem nos primeiros 20 minutos, mas aí nenhum time aguenta, então ele cai um pouco de produtividade, mas e aí fica na emoção, né? Aí chega no segundo tempo, o Brighton, acho que o Brighton melhorou muito no jogo, o que fez o jogo melhorar também. E aí, antes mesmo do gol do Bale, no minuto 73, estava bem disputado o jogo. Eu achei que realmente o Tottenham estava para levar a virada. Mas aí o Bale conseguiu dar aquela cabeçada livre na área. A defesa do Brighton meio que esqueceu o Bale na área, ele estava completamente sozinho. E com o cruzamento do Reguilhão, o que é ter um lateral, faz toda a diferença. Tem um lateral. E aí o Bale faz o gol, desencanta, faz finalmente o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham e um jogo importante. Então, eu acho que é isso que vale lembrar do Tottenham, que esse jogo foi muito importante. Foi sofrido, não jogou tão bem, ainda veio de derrota da Europa League, que foi um pouco assustador, mas volta a ganhar e sobe para a segunda posição. Vou fazer alguns comentários. O primeiro é até um jogo importante, porque o Brighton não é um time simples, assim, claro, é um time mais fraco do que a maioria dos times da Premier League, mas, assim, teve uma boa campanha, apesar ali das últimas posições na temporada passada, porque a luta contra o rebaixamento foi muito, muito pesada na temporada passada. E o Brighton, assim, tem um futebol razoável, sabe? Tenta jogar, direto faz gol em time grande, mesmo que não vença, né?
Então, acho que é uma partida importante também por isso. E aí, o segundo e o terceiro comentário tem a ver, assim. O All or Nothing do Tottenham, que está no Prime Video, no Amazon Prime, é sensacional. Assim, eu me apaixonei pelo José Mourinho. Assim, cara, sério, fiquei mal, assim. Eu falei, pô, o Mourinho é foda. E aí achei isso muito legal, assim. E aí, claro que eles sabem que está sendo filmado, né? Mas só que, tipo, por exemplo, tem uma cena que o Mourinho vira pro Dele Alli e fala assim, eu já entendi que você é um puta de um folgado no treino. Ele fala isso pro Dele Alli. E aí, tipo, enfim, só que ele falou isso, mesmo que ele sabendo que estava gravado, sabe? E, enfim, eu até, tipo, falei, nossa, ia ser muito da hora se o Mourinho ganhasse alguma coisa pro Tottenham, ia ser, assim, um momento realmente inacreditável, né? Tipo, e sei lá, você também vê alguns jogadores, o caso do Kane, que não é que ele é quieto durante o jogo, né? Mas só que você vê ele no vestiário, assim, a presença que ele tem, enfim, como ele é um cara responsável dentro do time, né? Responsável pelo time, responsável com o time, assim. E outros jogadores, né? O Son também, sempre muito motivado. Você vê que o cara quer ganhar o jogo. Enfim, eu achei sensacional o All or Nothing do Tottenham. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu já tinha visto algumas cenas já. Mas eu tô esperando meu semestre acabar aqui para eu fazer aquela maratona. Boa. Que mais, Sara? A gente também teve aquele joguinho chatérrimo entre Manchester United e Arsenal, que o Arsenal venceu com um gol de pênalti, né? O Aubameyang não marcava desde a primeira rodada do campeonato, se eu não me engano. Foi um jogo que destaca, eu acho que os problemas do Manchester United, mas o Manchester United melhorou muito depois do primeiro gol, depois quando levou o gol de pênalti. O Manchester United foi pro ataque, parecia que antes ele estava querendo só mesmo o empate, tentando segurar o Arsenal, e o Arsenal também não estava atacando muito, estava mais um jogo mais truncado no meio de campo. E aí o Arsenal, o Pogba acaba fazendo um pênalti um pouco tosco, o Pogba já vem fazendo uns pênaltis meio toscos, assim, eu acho que ele precisa melhorar nisso aí. Se ele vai marcar dentro da área, que marque bem. Se ele não sabe marcar dentro da área, que não marque e dê para outra pessoa. Então, o problema é quem é essa outra pessoa, né? Mas, enfim, fez o pênalti, o Aubameyang marcou, como você disse, né? Fazia um bom tempo que não marcava, saiu aquele peso. Mas esse é o jogo. Mas, como eu disse, o United melhorou bastante mesmo quando levou o primeiro gol, mas não foi o suficiente. Eu acho que... E aí, o Cavani no banco também. Eu não consigo entender algumas coisas do Solskjaer. Porque o Cavani no banco, eu acho que ele tem que estar na área, é um ponto de referência, cai tudo na costa do Rashford. E aí a jogada aí o Rashford é o 9. Só que todo mundo sabe que ele rende mais nas laterais, né? Puxando a bola e entrando na área. Se ele puxa a bola, puxa a marcação, e aí tem uma referência dentro da área, que seria o Cavani, eu acho que já ajudaria demais, né? E eu acho que o Cavani tem que começar jogando. Esse é o ponto. E o Pogba, querendo ou não, ele tem uns lançamentos à distância assim, muito bons. Então eu acho que se o Pogba fizesse uma tacada, essas jogadas no meio de campo, esses lançamentos, talvez para o Cavani também sabe fazer parede. O Cavani faz parede e sobra para o Rashford. Pô, a gente não tá falando a gente tá falando de 3 nomes grandes, querendo ou não. Então, parece que o United tem algumas peças, mas o Solskjaer não consegue fazer funcionar. E eu acho que tá precisando sair o Solskjaer faz tempo, mas eu não sei o que acontece na diretoria do United. Então, e aí tem uma coisa, Sara, até pegando esse carrinho, porque eu também, assim, eu acho que não tem nada a ver um cara como o Solskjaer ser treinador do Manchester United. Apesar de que, e aí eu vou fazer um paralelo e citar a análise do Rafael Oliveira, que ele fez do Manchester United 2 e PSG 1, que ele falou, cara, o Solskjaer venceu o jogo, sabe? Ele organizou o time, assim, de tal maneira que os principais jogadores sempre estavam marcados e os meio-campistas também sempre tinham dificuldade para sair com a bola, sabe? E aí você fala, cara, e aí fazendo paralelo, como é que um time como São Paulo vence de 4-1 o Flamengo
e vai lá e perde de 3-2 do Mirassol, ou vai lá e empata, toma 2 gols do Fortaleza no final do jogo. Então é a mesma coisa, né? Claro que o Arsenal não é, assim, proporcionalmente Fortaleza, né? Mas assim, sabe, o Manchester United vai lá e vence o PSG, mas aí depois, rodadas depois, sabe, perde de 1-0 do Sheffield, né? Esse resultado nem aconteceu, mas tipo, é um resultado possível. Então, assim, é difícil saber qual que vai ser a aposta do Manchester United, né? Porque, cara, tem um elenco muito bom na mão para ficar desperdiçando mais uma temporada, né? Assim, e aí acho que fica meio nessa coisa meio Diniz, tipo, sabe, a maldição do Diniz acho que está impregnada no Manchester United. Meu Deus. Eu não sei, porque, assim, parece que o United são dois times diferentes, né? Tipo, um da Champions e um da Premier League. Mas, assim, se a gente for comparar todo o trabalho do Solskjaer desde quando ele entrou, não tem quase nenhum resultado. Ser classificado para a Champions League foi praticamente um milagre, porque deu aquela coisa, né, no final da temporada passada, que, tipo, um ponto estava levando você para a Champions League. Então foi por um ponto, foi, vamos dizer assim, meio que sorte, vamos dizer assim. Mas, assim, não tem um trabalho bom, não tem um trabalho desenvolvido, e já vai fazer já mais de uma temporada que ele tá lá. E eu acho que nem vem relacionando, sondando nomes, eu nem sei. Né, no final da temporada, o Bruno Fernandes, tipo, desencantou, ele jogou bem, ele foi um dos responsáveis pelo Manchester United ter ganhado um ponto na frente do Arsenal, do Tottenham, ele foi um dos responsáveis. Do Leicester, né? Isso. Mas, sabe, essa temporada ainda não começou muito bem, e querendo ou não, o United meio que depende de alguns nomes, sabe? O time tem as suas estrelas, e o Bruno Fernandes, ele pode não ter toda a mídia dos outros nomes, mas ele tá lá e ele é uma das estrelas e é um dos caras que o United depende. Já o Arsenal vem conquistando resultados, o Arteta vem fazendo um bom trabalho, eu acho. Eu acho que ele só precisa agora... Eu acho que nem tanto passa por ele, eu acho que é mais pelos atacantes mesmo. Parece que os atacantes não estão em boa fase. E aí ele fica dependendo... E aí quando os seus atacantes não estão em boa fase, né? Você fica dependendo meio dos seus meias, você fica dependendo da sua defesa, né? Porque já que o ataque não faz, você tem que pelo menos não levar gol. E aí vem um problema, né, do Arsenal. Mas até que foi bem contra o United. Mas eu acho que o Arteta vem fazendo um bom trabalho, assim. Ele já, eu acho que conseguiu... Quando ele entrou, ele já conseguiu conquistar os jogadores e colocar a sua filosofia lá. E é assim, ó, acho que pouco em pouco o Arsenal vai cada vez mais melhorando, que nem foi com o Tottenham, do Mourinho também cada vez mais vai melhorando. Então eu acho que vai ser desses dois times, Tottenham e Arsenal, acho que eles vão fazer bons jogos e vão mostrar para bastante gente que eles estão, que quem sabe eles voltaram, principalmente o Arsenal. E o Arteta eles têm se mostrado um retranqueirinho de primeira, né? Assim, cara, não que o time seja, sabe, não tente buscar o gol, etc., mas, sabe, se fechar, não sei se você chegou a ver, aquele jogo que é entre o campeão da FA Cup contra o campeão da Premier League, que é aquele, que é tipo pré-temporada, assim, sabe, que é uma final. O Arsenal tava jogando super bem, fez 1-0, aí, cara, no segundo tempo, mas tinha 500 jogadores do Arsenal, tipo, atrás da linha da bola, sabe? E aí o Liverpool fez o gol, claro, né? Empatou e o Arsenal venceu nos pênaltis. Mas o que eu ia perguntar, Sara, você acha que a troca, e até pensando nos dois, de Partey por Torreira, foi uma boa troca tanto para o Atlético de Madrid, que ficou com o Torreira, quanto para o Arsenal, que pegou o Partey? Eu acho que foi. Eu não acho que ainda não deu muito pra gente ver, né, muito bem o resultado dessa troca, mas eu acho que foi sim, porque ele já jogou bem, né? No jogo, ele tipo, já deu uma boa ajudada no meio. E o Torreira, ele era rapidinho, né? Ele era rapidinho, assim, um toque de bola bem rapidinho. Mas sei lá, talvez ele não tinha. Talvez isso não, sei lá, mas
ele era bem pequenininho, né? Então, eu acho que um jogo truncado, como da Premier League, um futebol inglês, vamos dizer assim, eu acho que aí ele tinha um pouco de desvantagem, principalmente no meio, né? Para defender. Porque, querendo ou não, o Arsenal sempre vai precisar de alguém para defender, não importa se é meia, você vai precisar defender. Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar bom, eu acho que foi uma boa troca, sim. Eu acho que foi talvez melhor que o Arsenal, não sei. Mas eu acho que o Torreira é a cara do Simeone, assim, a cara, tipo, é o perfil do Simeone, assim, sabe? E o Partey é muito bom jogador, eu acho ele muito bom. Acho que, Sara, para a gente ir fechando, alguns comentários a mais sobre a rodada, né? Aquele nosso finalzinho que a gente... Dar uma passada em todos os jogos. Justamente. O Chelsea, né, ganhou de 3-0 do Burnley. O Burnley tá na zona de rebaixamento, porém é sempre importante e ganhar, né, qualquer jogo. E aí o Werner fazendo mais um gol. Eu acho que também é outro time que também tá começando a se encaixar de novo. Tem muitos nomes novos, tem um técnico novo, que a gente já falou bastante do Chelsea. Talvez, vamos ver como o Chelsea vai se dar com algum clássico. Eu acho que vai ser bem interessante. E é isso. Eu acho que o Chelsea vem também para brigar entre as primeiras colocações. Eu tenho até que ver. Ele tá em... Cadê o Chelsea? Em 7º. Tá bem. Só que vem empatando muito. Esse é o ponto do Chelsea. Vem empatando muito. Teve levando muitos gols. Mas eu acho que o goleiro mudou, né, finalmente. Mudou. Mendy, o justamente. Mendy é o novo goleiro. Eu acho que vem deixando mais segurança, pelo menos vai fazendo tantas atrapalhadas que nem... Nosso querido Paris Abalaga. Eu acho que ele não tá nem relacionado. Eu não tô vendo ele nem relacionado aqui. Então, não sei se ele está machucado ou não. É uma coisa a se ver. Mas, ou se ele foi afastado do time. Eu acho que ele não foi, não. Mas cara, que besteira do Chelsea essa contratação. Toda vez que eu penso nela, eu me indigno, né? Assim. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, as zagas, o Mai e Thiago Silva. Thiago Silva, acho que já chegou... Agora ele mostrou mesmo, aqui é o meu lugar. E é isso aí. E o meio de campo, né? Com o Mason Mount jogando bem, o Kanté que dispensa comentários. E o ataque também, né? O Branham começou como titular, ele não vinha começando como titular, mas o Werner e o Ziyech, né? Acho que fala Ziyech. Joga muito bem, uma ótima contratação. O Ajax sentiu muito ele saindo e o Chelsea sentiu bastante ele chegando. E também o Havertz também tem jogado melhor, né? E aí, só 2 comentários. O Thiago Silva já deu 510 passes, se eu não me engano, na Premier League. Ele acertou 93,5%. Então, assim, uma diferença de zagueiro, né? Eu lembro teve um Chelsea-Barcelona ainda quando era Antônio Conte contra Ernesto Valverde. E o Paulinho ainda estava no Barcelona. O Christensen fez uma atrapalhada no jogo, que aliás foi o primeiro gol do Messi no Old Trafford. Não, no Old Trafford, tô falando besteira. Stamford Bridge. No Stamford Bridge, né, da história, porque o Messi nunca tinha marcado lá e tal. Mas o Christensen dá uma sapatada pro lado, ele dá a bola no pé do Paulinho, assim, lá do outro lado do campo. Você fala, cara, pelo amor de Deus, né? Esse é fã do Messi, queria ajudar o Messi. Exato, queria ver se o Messi dessa vez não conseguia fazer o gol, né? E o outro comentário é que o Pep Guardiola, a gente que já fez nossos paralelos entre Diniz e Solskjaer, o Pep Guardiola, ele falou que o Domenech contou para ele como é que estava a experiência dele aqui no Flamengo, ele falou que a pressão era absurda e tal, e aí o Guardiola fez uma declaração falando, cara, numa temporada típica dessa, essa pressão, você não tem como organizar o time, né? Você está sempre recuperando para jogar depois, enfim, e é sempre nessa dinâmica, né? Então você não consegue organizar. E acho que eu quando li, eu não sabia que ele estava falando do Domi, porque para mim parecia ele falando do trabalho dele mesmo, né? Porque o trabalho do Guardiola tá um pouco, como é que fala? Banho-maria, né? Então, assim, tá conseguindo até ganhar os jogos, o City melhorou um pouco na classificação, mas tem tido, né, uma certa dificuldade, acho que 1-0 contra o Sheffield, apesar, se você for olhar bem aqui, até peguei esses dados, é só pra gente fechar, tá, Sara?
para não cometer uma injustiça com o nosso amigo Pep Guardiola, Não é, a gente tem que falar mesmo. sabe, foram 16 chutes no gol, 715 passes, tipo, 8 chutes no gol, sabe? Tipo, então não é que foi, sabe, um jogo difícil para o City, mas o City tem perigado sempre com esse 1-1, o 2-1 contrário, né? Porque faz um e não consegue fazer outro, enfim, e até um pouco o fato do Agüero agora tá voltando, né? Mas não ter o Jesus também. Tanto que foi o Rodinei do Manchester City que fez o gol da vitória, que foi o Kyle Walker. Eu acho que na nossa thumb vai estar assim: Solskjaer, Diniz, Domi e Guardiola. Amo, pra chamar a atenção da galera. Mas, falando sobre o City, os nomes são muito bons. Se você olha a escalação, é praticamente a mesma escalação da temporada passada. Eu acho que mudou só o Rubem Dias, né, que é o outro zagueiro. E o Ake, né? E aí... Hã? Não, é que o Ake tá no banco, na verdade. Desculpa, Sara. É que ele também chegou, né, do Burnout. O Ake, isso. Mas aí você vê que acho que a única mudança mesmo é o Fernando Torres como centroavante, por causa das ausências dos dois nomes que a gente já falou. Mas de resto, a gente tem praticamente o mesmo time. Então, eu acho que o De Bruyne talvez não tá dando muitos passes de gol. Acho que ele foi o rei das assistências temporada passada. E aí, a rei das assistências dessa temporada é Harry Kane. Então, peraí, vamos analisar. E aí... Mas o time é muito bom ainda. É meio estranho até ver eles nessa colocação, porque a gente está acostumado a ver eles em primeiros lugares. E eu acho que tem uma pressão, sim, no Guardiola, porque por tudo o que ele já entregou. A gente sabe que ele pode entregar mais. Não só ele, como o time. Eu acho que a pressão também passa muito para os jogadores. Mas vamos ver o que eles vão fazer na Champions League, porque, querendo ou não, eu acho que é uma das principais competições para eles. Eu acho que a Premier League e a Champions League, eu talvez coloquem até mais... querem mais até uma Champions League do que uma Premier League, porque, né, nunca ganhou e essas coisas, mas eu acho que a gente tem que analisar mesmo e ver os próximos jogos e torcer para que eles voltem a jogar bem, porque era gostoso ver o City jogar e fazendo aquelas goleadas e aqueles passes, é gostoso ver os times do Guardiola, e a gente torce para sempre ter um campeonato bem disputado, e aí ver um time já um pouco abaixo da média já tira um pouco do brilho. Mas como a gente estava falando, só para finalizar mesmo, na classificação que a gente falou que era um jogo muito importante por causa que estava todo mundo muito junto, o City não tá ruim. Ele tem 11 pontos. O Liverpool é o líder, tem 16. É uma diferença de 5 pontos. Então, assim, não é muita coisa. É uma vitória, são praticamente 2 vitórias, vamos dizer assim. Dá para ele tirar no confronto direto. Mas se você ver a escalação, nós temos 3 times com 13 pontos. Everton, Southampton e Wolves. E a gente tem 3 times com 12 pontos. Chelsea, Aston Villa e Arsenal. Então, assim, e a diferença... o Tottenham caiu de posição, gente. Perdão. Por causa que o jogo do Leicester. Eu não tinha conseguido o jogo do Leicester. Verdade. Mas o Leicester é o segundo colocado com 15 pontos e o Tottenham com 14. Então, a diferença é de 1 pontinho, gente. Entre pelo menos os 11 primeiros colocados, porque o Newcastle também tem 11 pontos. Então, é um campeonato tecnicamente bem disputado. Totalmente. E aí, e todos os jogos valem. Então, ainda dá para se recuperar bastante. Eu até arriscaria, Sara, que tá mais disputado. Lá embaixo tá menos disputado do que ali em cima, né? Isso é louco. Os times da zona de rebaixamento. São quem é? Sheffield, Burnley e West Bromwich. Então, tá todo mundo com 1 ponto, 2 pontos, né? Só quem precisa recuperar mesmo é o United. O United acho que tava um pouco mais para cima e com a derrota acabou caindo, tá com 7 pontos. Aí é preocupante, porque aí você tem o Manchester United com 7 pontos e aí e o Tottenham tem o dobro de pontos dele na terceira colocação. Aí o Manchester United tem que se preocupar, mas os 11 primeiros não.
E vou falar Então, assim, eu gostaria que o Fulham ficasse na primeira divisão. Eu acho o nome do estádio do Fulham e o estádio lindo, né? Kevin Cottage. Eu acho uma coisa assim super fancy. Enfim. Gente, eu acho que ficamos por aqui, né? Tomara que vocês tenham gostado das nossas comparações com o futebol brasileiro, né? Trazendo para uma realidade um pouco mais inexplicável para explicar a Premier League. E, só para Sara, finalizar, fale. só para finalizar mesmo, a próxima rodada, né? Falar nossas expectativas para a próxima rodada. Nós temos de jogos importantes Everton e United. Então vai ser um jogo tecnicamente difícil. O Everton caiu um pouco de produção, e o United não tem muita produção, então vamos ver como que vai ser esse jogo aí, um jogo importante para o United para ganhar e para o Everton para voltar nas primeiras posições. E um jogo do Big Six, envolvendo Big Six, City e Liverpool. E aí é o jogo, né? Vai ser importante para o Liverpool para aumentar a vantagem e para o City para conseguir subir e ficar entre os primeiros, subir bastante, né? Outro jogo importante que eu colocaria também é o Arsenal e Aston Villa, que o Aston vem jogando bem e o Arsenal vem sendo o Arsenal, e Leicester e Wolves. É uma rodada boa, gente, tá? Esse campeonato é muito bom. Boa rodada, boa rodada. Não, e ainda assim, né, para quem gosta do Tottenham, vai dar para assistir ali um Tottenham West Bromwich, ver se nosso Vamos grupo ver se de quem 11... ganha, por favor, vamos ganhar, obrigado. São esses jogos que eles têm obrigação de ganhar. E são esses jogos que ele quase sempre perde, então que dá mais trabalho. Então vamos torcer. O Tottenham é a chacota oficial aqui do programa, não por mal, né? Mas é porque, enfim, é engraçado, Vai né? ser O um ano Tottenham ele. é que o Tottenham tem um espírito meio cavalo paraguaio, né? Assim, vai chegando, tá, e vai morrendo. Enfim. Sarita, tamo juntos. Tamo Valeu pelo junto. programa e beijo nos Valeu, nossos fãs, né? beijo para nossos fãs. Até a próxima.